Nas profundezas da noite babilônica, o silêncio do palácio era quebrado não por um exército invasor, mas por um inimigo interno. Nabucodonosor, o rei cujo poder abalava nações, acordou em um suor frio, o coração martelando contra as costelas. Uma imagem, uma visão monumental e terrível assombrava sua mente, mas seus contornos se desfaziam como fumaça ao tentar agarrá-los. O sentimento de pavor, contudo, permanecia intacto, uma presença gélida em seus aposentos luxuosos. Este não era um simples pesadelo. Para um homem que construiu um império com lógica, força e controle absoluto, a incapacidade de dominar seu próprio mundo interior era a mais profunda das humilhações. Ele, que ditava a vida e a morte de milhares, era agora prisioneiro de sua própria psique. O sonho era uma mensagem de um lugar que suas legiões e sua autoridade não podiam alcançar. O vasto e inexplorado território do inconsciente, que agora batia à sua porta. Desesperado, ele convocou os sábios, magos e astrólogos de seu reino, a elite intelectual da Babilônia. Exigiu o impossível, que lhe dissessem não apenas o significado do sonho, mas o próprio sonho. A falha deles em penetrar em sua mente selou seus destinos. Esta cena dramática ilustra uma verdade psicológica profunda. A razão e o conhecimento acumulado por si sós são impotentes para decifrar a linguagem simbólica e paradoxal que emerge das profundezas da alma. É neste cenário de fracasso intelectual e terror existencial que surge a figura de Daniel. Ele não se aproxima do rei com truques ou com a sabedoria convencional de sua época. Em vez disso, ele representa uma conexão com uma fonte de conhecimento transcendente, uma capacidade de ouvir o que borbulha sob a superfície da consciência. A análise do sonho de Nabucodonosor com a psicologia moderna começa aqui, reconhecendo o sonho como um diagnóstico da alma do rei e de seu império. A estátua que assombrou o rei não era apenas uma previsão de reinos futuros, era um espelho de sua própria estrutura psíquica, uma representação arquetípica do poder, da glória e da inevitável decadência. Se você se fascina pela forma como o inconsciente na Bíblia se manifesta em histórias tão poderosas, se inscreva no canal para não perder nenhuma análise. Esta jornada está apenas começando e a imagem que Daniel está prestes a revelar é um mapa da própria condição humana. Daniel, guiado por sua visão, começa a pintar o quadro que aterrorizou o rei. Uma estátua imensa, de um brilho terrível, erguia-se na paisagem onírica. Sua cabeça era feita do mais puro ouro, seu peito e braços de prata, seu ventre e coxas de bronze, suas pernas de ferro e seus pés uma mistura instável de ferro e barro. Esta figura não é aleatória, ela é um símbolo perfeitamente estruturado, uma imagem arquetípica da totalidade e da hierarquia. Do ponto de vista da psicologia analítica, a estátua representa o homem cósmico ou a estrutura do ego de Nabucodonosor e, por extensão, a estrutura de qualquer grande sistema de poder que ele personifica. A progressão descendente dos metais, do precioso ouro ao frágil barro, simboliza um princípio de degeneração. É a jornada inevitável da perfeição idealizada para a corruptível e fragmentada realidade terrena, um processo que ocorre tanto em civilizações quanto na psique individual ao longo da vida. A cabeça de ouro é o próprio Nabucodonosor e seu reino, o ápice do poder e da consciência no momento presente. É o eu dominante, o ego em seu estado mais glorioso e inflado, brilhando com a luz da consciência e do controle. No entanto, como a cabeça de uma estátua, esta consciência está separada do resto do corpo, rígida e, em última análise, dependente das estruturas que a sustentam. A exploração de Daniel 2 e a psicologia revela essa fragilidade. Os reinos subsequentes de prata,
bronze e ferro representam não apenas impérios históricos, mas também diferentes fases ou funções da psique que sucedem à Era de Ouro inicial. Podem simbolizar a perda de um valor unificador, a fragmentação dos ideais e a ascensão de princípios mais duros, mais pragmáticos e menos nobres. A estrutura se torna mais forte em um sentido material, ferro, mas espiritualmente e fundamentalmente mais dividida e instável, culminando nos pés, frágeis. A imagem é a de uma magnificência construída sobre uma fundação fatalmente falha. A mistura de ferro e barro nos pés é o ponto crítico, o calcanhar de Aquiles psicológico. Representa a tentativa impossível de unir o que é forte e rígido, o ferro da lei, da força e da ordem, com o que é frágil, moldável e terreno, o barro da natureza humana, da mortalidade. Esta tensão interna garante que, apesar da sua aparência imponente, a estátua está destinada a ruir. Enquanto a estátua colossal domina a visão, representando tudo o que é feito e controlado pelo homem, um novo elemento entra em cena. De uma montanha, uma pedra é cortada sem auxílio de mãos humanas. Esta frase é o pivô simbólico de todo o sonho. A pedra representa uma força totalmente diferente daquela que construiu a estátua. É um poder natural, primordial, transcendente. Algo que não se origina da vontade do ego, da ambição ou da engenhosidade humana. Aqui, a conexão entre Carl Jung e a Bíblia se torna incrivelmente clara. Para Jung, a pedra, lápis, é um dos mais antigos e poderosos arquétipos do self. O centro ordenador da psique, a totalidade que transcende o ego consciente. O fato de ser cortada sem mãos significa que sua origem é o inconsciente coletivo, ou, em linguagem teológica, a própria intervenção divina. Ela é a resposta da totalidade à construção unilateral e inflada do ego. O impacto da pedra é cataclísmico. Ela não atinge a cabeça de ouro, o centro do orgulho consciente, mas sim os pés de ferro e barro, a fundação instável e contraditória. Ao atingir o ponto mais fraco, a pedra desintegra toda a estrutura de uma só vez. Psicologicamente, isso representa o momento em que uma verdade fundamental, vinda das profundezas, atinge a contradição central de nossa vida, fazendo com que todo o nosso sistema de crenças e nossa persona cuidadosamente construída desmoronem. Este evento, embora violento, não é puramente destrutivo. É um ato de correção. É a individuação em ação. A estátua, com a sua beleza rígida e hierarquia artificial, precisa ser pulverizada para que algo mais autêntico e duradouro possa surgir. O sonho de Nabucodonosor mostra que a estrutura do ego, não importa quão magnífica, deve eventualmente dar lugar ao self. Se esta análise sobre o significado dos sonhos bíblicos está ressoando com você, deixe seu like para apoiar o canal e comente qual símbolo bíblico você gostaria de ver analisado a seguir. A pedra, portanto, não é um invasor estrangeiro, mas uma parte esquecida e essencial da própria montanha da existência, da qual a psique faz parte. Ela é a força da natureza e do espírito irrompendo para reivindicar seu lugar, quebrando as ilusões de permanência e de poder autossuficiente que a estátua representava. O que acontece depois dessa desintegração total define o verdadeiro propósito da visão. Após o impacto devastador da pedra, a estátua inteira, ouro, prata, bronze, ferro e barro, é reduzida a pó. O sonho descreve como a palha nas eiras durante o verão, que o vento leva sem deixar vestígio. Esta imagem é de uma aniquilação completa. Simbolicamente, ela representa a dissolução da persona, das estruturas do ego e das identificações mundanas. Todo o orgulho, poder e história dos reinos do homem são demonstrados como sendo, em última análise, insubstanciais e passageiros. Em contraste com a transitoriedade da estátua, a pedra que a destruiu começa a crescer. Ela se expande, até se tornar uma grande montanha que enche toda a terra.
A montanha, em simbolismo sagrado, é um arquétipo universal de estabilidade, eternidade e do ponto de encontro entre o céu e a terra, o divino e o humano. O que era um pequeno e humilde agente de mudança torna-se o novo centro organizador da realidade. A psique se reorganiza em torno de um novo princípio. Este é o cerne da mensagem sobre o inconsciente na Bíblia. O verdadeiro poder e o verdadeiro reino não são construídos de cima para baixo, a partir da cabeça de ouro do ego consciente. Em vez disso, eles crescem de baixo para cima, a partir da pedra fundamental do self, que integra todas as partes da psique de forma orgânica e duradoura. O reino que jamais será destruído é este estado de totalidade psicológica e alinhamento espiritual. Para Nabucodonosor, a revelação foi profundamente humilhante. Ele, que se via como a cabeça de ouro, o centro do universo, foi forçado a confrontar a impermanência de seu próprio poder e a existência de uma força muito maior do que ele. O sonho era uma advertência contra a híbris, o orgulho excessivo do ego que acredita ser o mestre de seu próprio destino, ignorando as forças mais profundas que realmente governam a vida e a história. Portanto, a interpretação de Daniel não foi apenas uma previsão política, mas uma profunda lição psicológica. A verdadeira soberania não reside no controle externo e na glória material, mas na submissão do ego a esse princípio transcendente simbolizado pela pedra. A jornada do rei, e a nossa, é aprender a reconhecer qual estrutura está destinada a virar pó e qual é a montanha sobre a qual devemos construir. A análise do sonho de Nabucodonosor, explicado através da psicologia moderna, revela que esta não é apenas uma história antiga sobre reis e impérios. É um mapa atemporal da jornada da psique humana. Cada um de nós, em nossa busca por segurança e significado, constrói sua própria estátua pessoal. A cabeça de ouro pode ser nossa carreira, nosso intelecto, o peito de prata, nossos relacionamentos, o bronze, nossas ambições, e o ferro, nossas rígidas ideologias e defesas. Frequentemente construímos essa estrutura sobre pés de barro, as contradições não resolvidas, os medos negados e a inevitável fragilidade da nossa condição mortal. E assim como o rei da Babilônia, somos assombrados por sonhos e sintomas, ansiedades, crises existenciais, momentos de vazio que nos alertam sobre a instabilidade da nossa fundação. Essas são as pedras começando a se soltar da montanha do inconsciente, avisando sobre uma mudança iminente. A lição crucial de Daniel 2 é aprender a não temer a pedra. A crise que quebra nossa estátua, seja a perda de um emprego, o fim de um relacionamento ou uma crise de fé, não é o fim, é o começo da verdadeira construção. É a oportunidade para que o nosso centro de gravidade mude do ego frágil e inflado para o self resiliente e eterno. É a chance de nos reconstruirmos sobre um fundamento que não se transforma em pó ao vento. O simbolismo sagrado contido nesta narrativa é um convite à autoobservação. Qual é a estátua que você construiu? Quais são os seus pés de barro? E você está prestando atenção às pedras cortadas sem mãos, aqueles insights, sonhos e eventos inesperados que desafiam sua visão de mundo? Se você deseja continuar explorando a profundidade da psicologia bíblica e decifrar mais mistérios da alma humana, se inscreva agora e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Em última análise, o sonho de Nabucodonosor nos ensina que a verdadeira força não está na rigidez, mas na capacidade de se desintegrar e se reorganizar em torno de um princípio mais verdadeiro. É um testemunho poderoso de como a sabedoria antiga já compreendia o complexo processo de individuação. A queda da estátua não é uma tragédia, mas a promessa de que, sobre suas ruínas, uma montanha pode crescer, preenchendo o mundo com uma presença mais sólida, integrada e divina.